Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Não darás falso testemunho. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos, e o primeiro deles será o 9º mandamento. Em segundo lugar, vamos falar sobre processo. Em terceiro lugar, vamos falar sobre verdade. E então vamos fechar a nossa aula de hoje falando sobre o cuidado com a mentira. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, o 9º mandamento. O 9º mandamento estabelece uma absoluta e enfática proibição à prática da mentira, ou seja, contra a expressa conduta de caluniar e difamar o próximo, com o objetivo de proteger a sua honra e a sua reputação moral, bem como o seu caráter, e então promover a paz, o bem-estar social e um sadio convívio entre os homens. Diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos agora falar sobre o conceito de mentira, calúnia e difamação. A mentira, ela se caracteriza pelo ato de proferir uma falsa palavra sobre alguém ou algum fato que venha a induzir o ouvinte a ter descabidas e falsas impressões de uma pessoa ou dos fatos. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 15, versículos 18 a 25, ou melhor dizendo, 18 a 20, que estabelece que é do coração do homem onde nasce a mentira e outros pecados. Diz assim a palavra do Senhor. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Portanto, a mentira nasce no coração do homem. Em segundo lugar, a calúnia, ela se estabelece quando se faz uma falsa acusação de forma pública a alguém que não se comportou de tal modo e nem realizou tal ato que é acusado. Vamos fazer uma leitura no livro de Provérbios, capítulo de número 26, versículo 20 a 22. Provérbios, capítulo de número 26, versículo 20 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 26, 20 a 22. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Portanto, aquele que é maldizente, aquele que fala, calunia dos outros, na realidade acende rixas.
acende contendas. A difamação, como conceito, ela é sorrateira, pois ela se caracteriza como a falsa acusação feita a alguém em segredo para uma ou grupo de pessoas sem se identificar publicamente, de forma anônima, no que chamamos como ato de fofoca, visando destruir a reputação de uma pessoa. Provérbios, capítulo 10, versículos 18 a 19, diz assim a palavra do Senhor: o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Portanto, nós temos aí a mentira como um falso testemunho, uma falsa palavra, a calúnia, que é a falsa acusação de forma pública, e a difamação, essa também é uma falsa acusação, porém é uma acusação feita não publicamente, feita somente a uma pessoa ou grupo de pessoas e até mesmo de forma anônima. Todas estas modalidades de falso testemunho contra o próximo vêm do coração, como nós já falamos, ou seja, vem do coração do mentiroso, carregado dos pecados de inveja, de injustiça, de malícia, de maldade, de engano e, sobretudo, de filiação maligna. Ou seja, o falso testemunho é de origem maligna. É o que nós podemos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 8, versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, o falso testemunho tem origem no diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Vamos falar agora sobre a visão bíblica sobre o falso testemunho. Qual é a visão bíblica sobre o falso testemunho? Em primeiro lugar, o ato de mentir é pecado e é abominável diante de Deus. É o que nós podemos ler em Provérbios, capítulo de número 6, dos versículos 16 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Portanto, o Senhor aborrece a todos esses males, sobretudo a questão da testemunha falsa que profere mentiras. Os mentirosos, em segundo lugar, eles não herdarão o reino de Deus. É o que nós podemos ler em Apocalipse, o último livro da Bíblia, que está então no Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 22, versículos 14 a 15, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros,
os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Portanto, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse 21, 27, esta condição ela é ratificada. Nela, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Em terceiro lugar, o falso testemunho, a mentira, sempre induzirá pessoas ao erro, à crença de um sofisma, onde uma mentira, uma falsidade parece ser uma certeza da verdade. Ou seja, a mentira sempre induz as pessoas ao erro. É o que nós podemos ler em Jeremias, capítulo de número 23. Jeremias, capítulo de número 23, versículo 32. Jeremias 23, 32, diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. E em quarto e último lugar, como visão bíblica sobre o falso testemunho, a mentira ela mata vidas, tanto fisicamente como espiritualmente. A mentira destrói famílias, acaba casamentos, deturpa os ordenamentos morais e éticos de uma pessoa, de uma nação e da humanidade. É o que nós podemos ler na carta aos Romanos, em seu capítulo de número 1, versículos 24 a 32. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 1, versículos 24 a 32. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezados o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, de malícia, de avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. Vamos agora comentar sobre o item número 2 da lição, que fala sobre processo. O 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é muito abrangente
e atravessa as fronteiras de todo e qualquer ordenamento jurídico dos homens. E assim, antes mesmo de ser uma regulamentação legal, de não proferir falsos testemunhos nos tribunais humanos, é um valor absoluto de Deus, que tem a ver com um ilibado e idôneo caráter moral e ético que assumimos ter segundo a imagem e semelhança de Jesus, aquele que nos criou. Portanto, esta questão de não falar ou não dar, melhor dizendo, falso testemunho, atravessa a fronteira do ordenamento jurídico. Isto é um valor absoluto de Deus. Sempre falar a verdade. Está lá em Colossenses, capítulo de número 3, carta aos Colossenses, capítulo de número 3, versículos 9 a 10. Colossenses, capítulo de número 3, versículos 9 a 10, diz o seguinte: não mintais uns aos outros, outra vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Devemos testemunhar nos tribunais e a qualquer pessoa de forma clara e objetiva, proferindo sempre a verdade, ainda que venha a contrariar nossa vontade, o nosso interesse, pois não devemos mentir sob nenhuma hipótese ou circunstância. É o que diz a carta de Tiago, capítulo de número 3, versículo 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago 13 a 15. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Vamos agora comentar sobre o item número 3, que tem aqui como título verdade, e vamos logo passar a conceituar o que seja verdade do ponto de vista cognitivo. A verdade do ponto de vista cognitivo significa a demonstração de que algo, alguém, ideia ou palavra proferida é real, genuína, apresentando uma natureza verdadeira, irrefutável, que não pode ser contraditada ou rebatida quanto à sua existência ou essência, se contrapondo sempre ao que é falso. Isto quer dizer que a verdade sempre vai apresentar uma natureza que não pode ser contraditada ou rebatida, tanto na sua existência como na sua essência. Mas qual é a visão bíblica sobre a verdade? A verdade, em primeiro lugar, ela é uma virtude de Deus, circunscrita sempre ao seu modo de agir, agregada este modo de agir, na verdade, a fidelidade, a justiça, o conhecimento e a revelação e outras mais virtudes. Por ser absoluta esta verdade, ela não pode ser desdita, e sendo também em sua essência uma qualidade moral do Senhor, o homem deve ter e praticar esta virtude da verdade, demonstrando total integridade moral diante de Deus e diante dos homens,
pois somos feitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Efésios, carta aos Efésios, em seu capítulo número 4, versículo 17 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Efésios, capítulo de número 4, versículo 17 a 21. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, ou em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quando do trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Deus é a fonte originária da verdade. E nenhum argumento teológico, científico, social, filosófico, humanista, ou que área for, pode ser classificado como verdade se não forem calcados na sabedoria, nos princípios morais e nos atributos de Deus. Pois sabemos que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, com a sua inteligência. É o que diz Jó, capítulo de número 28. Jó, capítulo de número 28. Vamos ler do versículo 20 a 28. Diz assim a palavra do Senhor: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque ele prescruta até as extremidades da terra, vê tudo que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu e também a esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Portanto, aqui Jó demonstra que a verdadeira sabedoria, ela é dom de Deus, e portanto a verdade tem como fonte original Deus, e só dele, só esta fonte é a verdade plena, porque Deus criou todas as coisas, todas as leis, tudo que existe na natureza, no universo, inclusive o homem, é a verdade de Deus. Jesus é a verdade. O próprio Senhor Jesus declarou muitas vezes ser a verdade, no contexto da demonstração que foi ele revelado especialmente para os homens de toda a terra, em todas as gerações, como um Deus perfeito. Jesus é a verdade porque ele se revelou como um Deus perfeito. E como Deus é perfeito e é a verdade, Jesus é a verdade. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo número 1, versículos 1 a 13, que fala sobre a encarnação do Verbo e a verdade de Jesus como um Deus perfeito.
No princípio era o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus é a verdade, porque ele próprio se declarou como a verdade e ele se revelou como um Deus perfeito. Em segundo lugar, Jesus é a verdade porque foi pela morte de Cristo na cruz do Calvário, pelo derramamento de seu sangue, pela sua ressurreição ao terceiro dia. Foi ele que nos garantiu a vitória sobre a morte, nos dando gratuitamente a salvação, a vida eterna, porém com preço valioso de sangue, confirmando a verdade da salvação da humanidade. Portanto, não existe outra verdade que nos leva à salvação. Somente em Cristo Jesus há verdade, e esta verdade se confirmou pela salvação da humanidade quando ele morreu na cruz do Calvário. A verdade é Cristo. Jesus é a verdade. Vamos ler em Efésios, capítulo de número 2, carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em terceiro lugar, Jesus é a verdade, porque a verdade de um homem se resplandece quando ele tem como referência o desejo de ser igual a Jesus, de ter o seu caráter, de exercer o seu comportamento moral, ético, tendo sempre na mente a seguinte pergunta: o que faria Jesus em meu lugar nesta circunstância? É o que nós lemos na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício
a Deus em aroma suave. Jesus é a verdade. Vamos agora comentar o último item da lição, fechando então a nossa lição, sobre o cuidado com a mentira. A lei mosaica era implacável contra a mentira. O falso testemunho tinha como penalidade prescrita na lei mosaica a sumária morte, caracterizando então este pecado como de ordem gravíssima, considerando que os prejuízos causados na pessoa atingida por calúnia ou difamação praticamente são irreversíveis. Vamos fazer uma leitura no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, que está no Antigo Testamento, em seu capítulo de número 19, versículos 15 a 19, que diz, capítulo 19, 15 a 19: Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o causar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Portanto, o falso testemunho poderia ser penalizado com a morte. Como já mencionamos no item 1 da lição, e agora vamos recapitular, o ato de mentir é pecado e abominável diante de Deus. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. A mentira sempre induz as pessoas ao erro e mata vidas no sentido físico e espiritual. Destrói famílias, acaba casamentos, deturpa os ordenamentos morais, éticos de uma pessoa, de uma nação e da humanidade. Por isto, devemos ter um cuidado muito especial com a nossa língua, não proferindo falsos testemunhos, pois seus efeitos são devastadores e não agrada a Deus. Vamos fazer uma leitura na carta de Tiago, capítulo de número 3, versículos 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano.
A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Portanto, temos que ter um cuidado com a nossa língua. Conclusão da aula: o falso testemunho, antes mesmo de provocar catastróficas consequências na honra e na reputação do nosso próximo, provoca a deformação moral e espiritual do mentiroso, do caluniador, do difamador, do fofoqueiro, pois atenta e peca em duplicidade contra a imagem e semelhança de Deus, quais sejam a pessoa do próprio mentiroso, ou seja, a sua moral, espiritualidade é deformada quando ele mente, quando ele dá falso testemunho, e também da pessoa caluniada. Obedeçamos a Deus. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.